E eu juntei todas as questões do Enem dos assuntos que a gente tinha olhado, tá? Deu, assim, 80 questões. Aí eu pensei, será que eu coloco só questões ou será que eu faço uma revisão? Eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma revisão de tudo, vai ser bem rápido. Se sobrar um tempinho aí, eu acho que sobra, a gente vê umas questões de forma aleatória, tá bem? Então, vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês e vou tocar para frente. Aí, já está compartilhando? Foi, né? Então, gente, o que eu passei, o que a gente viu até agora de revisão? Basicamente, isso aqui, estequiometria, soluções termoquímica, equilíbrio pH, oxirredução e eletroquímica, são os assuntos do segundo ano que mais caem, tá bem? Caem bastante. E alguma coisa aqui de revisão do primeiro ano e do terceiro ano. Isso aqui é do primeiro e esses daqui é do terceiro, tá? Os assuntos se misturam bastante. E certo, do segundo ano tem mais coisa, tá bem? Então, essa parte matemática aqui, que é do segundo ano, geralmente cai mais. Essa primeira e terceira aqui, que é mais sobre comportamento da matéria, parece que cai um pouquinho menos. Mas vamos por partes. Coloquei aqui o nosso índice de revisão. Vamos começar com estequiometria. Estequiometria, não tem que decorar o nome, tá? Só tem que decorar o conceito. A gente determina, decorar não, entender o conceito. A gente determina a quantidade de reagente e produto envolvido em reações químicas. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Só para orientá-los também. Eu preparei a aula assim só com exercício, tá? A teoria a gente já viu, agora como a revisão, vamos ver só a parte matemática. Aqui tem uma reação, uma equação química, que a gente chama. Aqui os dados de massa molar. Só um parênteses aqui, recordem o que é massa molar. Eu vou dar 5 segundos aí para vocês lembrarem o que é um mol e aí eu explico aqui. Mol representa isso aqui, né? Um mol é 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas, né? O que é partículas? Pode ser átomos, pode ser íons, pode ser moléculas. Então, ele dá a massa de um mol, né? Quanto que um mol de ácido sulfúrico pesa, né? Grama por mol. Então, um mol pesa 98 gramas. Um mol de hidróxido de sódio, que é uma molécula menor, pesa 40 gramas. E aqui as outras massas molares. Então, também a gente tem essa equação química e ele pergunta: após o consumo de 3 mols de NaOH, qual é o número de mols de Na2SO4 produzidos? Então, a gente está falando de quem? Esse daqui e esse sal aqui. Então, vai consumir 3 mols desse e eu quero saber quanto desse vai formar. A equação química me diz o seguinte, ó, deixa eu fazer um destaque aqui no marca-texto amarelo. Um desse, quer dizer, 2 mols desse formam 1 mol deste aqui. Quando é 1, a gente omite, tá? Então, é 2 para 1. Essa é a lógica dessa equação química. Então, NaOH em relação com Na2SO4. Então, toda vez que... aqui eu abro uma regra de 3, tá? Toda vez que 2 mols desse reagem, eu formo 1 mol deste aqui. Se o meu exercício diz que reagiram 3 mols de NaOH, eu vou formar X desse, então, esse vezes esse dividido por esse, 1,5 mol de Na2SO4. Só uma coisinha aqui, né? De onde comecei essa regra de 3? Eu vou chamar ela de referência. Referência. E ela veio da onde? Dessa reação aqui. Referência. Ela é a minha referência para eu resolver qualquer exercício que aparecer aqui para mim. Vamos ver outro exemplo agora. Após o consumo de 47 gramas de ácido,
qual a massa de água. Aqui tem duas coisas para vocês observarem, tá? A minha reação tem mol, é a primeira coisa, e a segunda é que eu chamei água por extenso, tá? Eu não coloquei H2O. Então tem que aprender a reconhecer isso, né? Claro que a água é super simples, mas tem várias moléculas que não são tão comuns, né? Gás carbônico como CO2, monóxido de carbono como CO. Então tem algumas referências que o Enem faz só por extenso, e a gente tem que reconhecer ele na molécula. Então, qual é a relação de ácido sulfúrico para água? Vamos ver aqui. E agora, deixa eu apagar, né? É esse aqui. Toda vez que um mol desse reage, forma 2 mols desse aqui. Então, vamos lá. Ácido, ele vai formar 2 mols de água. Se eu fosse trabalhar com mol, eu ia fazer assim, ó. Toda vez que um mol desse reage, formam 2 mols desse aqui. Contudo, eu estou trabalhando em massa, olha, 47 gramas de água. Então, eu não posso pôr aqui 47 gramas para X, porque mol tem que estar embaixo de mol, né? Grama embaixo de grama. Então, ao invés de colocar... E ele pergunta massa de água também, né? Não quantos mols de água. Então, ao invés de colocar mol, eu vou colocar a massa. Aqui seria um mol de ácido sulfúrico, né? Quanto pesa um mol de ácido sulfúrico? 98 gramas. Então, 98 gramas desse reagem e formam 2 mols de água. Quanto pesa esses 2 mols de água? Olha a massa molar, né, da água. Aqui do ácido sulfúrico e aqui da água. A massa molar da água é 18 gramas. E aí, 47 gramas desse forma X. Tcharam. Uma questão aí. Isso que eu fiz está errado. Reconheceram um erro aí nessa regra de 3 que eu fiz? Eu relacionei ácido sulfúrico com água. Só que eu formo 2 mols de água, então eu não posso colocar a massa de 1 mol, né, de água, eu tenho que colocar a massa dos 2 mols. Então aqui não é 18, aqui é 36 gramas, que são a massa dos 2 mols de água. Agora sim, 47 vezes 36 dividido por 98. Tá certo isso? 47 vezes 36. 47 vezes 36 dividido por 98 dá 17,3 mols de água. Tá bem? Foi aqui um primeiro exemplo de estequiometria, vamos ver outro agora. Desenvolva a reação de queima do eteno e responda. Nossa, então tem que colocar a reação de queima desse composto aqui. Aqui estão as massas molares. Olha só uma diferença, tá? Aqui eu apresentei a massa molar da molécula. Se a questão do Enem fizer isso para vocês, vai poupar algumas continhas aí. Só que é mais comum eles apresentarem a massa molar do átomo. Dessa forma aqui, ó. Vai ter o átomo hidrogênio, o átomo carbono e o átomo oxigênio. E aí eu vou ter que encontrar qual a massa molar da molécula. Então, olha só as relações que a gente tem que fazer, né? Então, a primeira coisa, a reação de queima. Vamos queimar esse composto aqui. C2H4. Qual é a equação de queima? Vocês têm isso decorado, será? Alguém aí sabe a equação de queima? Famosíssima. O combustível mais oxigênio forma gás carbônico e forma água. Então, o combustível, que é o eteno, mais... Eu vou deixar um espacinho aqui, tá? Oxigênio forma um tanto de gás carbônico mais um tanto de água.
Então, já chega com essa equação decorada aí, tá? Ah, e é uma reação, assim, que é comum, né? Se você acende uma vela, você tampa ela com um copo, ela apaga, porque acaba o oxigênio. E a reação de queima libera gás carbônico, nossa, que é um gás super famoso aí de efeito estufa. E a água, se vocês olham um jato voando bem alto, forma uma nuvem atrás dele, que é água. Então, assim, é uma reação que é familiar para vocês, né? É até fácil de decorar por causa disso. Vamos balancear isso aqui primeiro. Deixa eu pôr aqui em roxo. Um mol desse, ó, vamos seguir a regra macho, né? Macho. Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. A gente balanceia nessa ordem aqui. Só tem carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Então a gente começa por ele. Carbono, depois H, hidrogênio, depois O. Então, aqui tem 2 carbonos e o gás carbônico só tem um. Então, a molécula tem que se repetir 2 vezes para que esses 2 carbonos aqui apareçam. Agora, vamos para o hidrogênio. Tem 4 hidrogênios aqui no reagente. Então, aqui, eu repito 2 vezes a molécula de água para que os 4 hidrogênios apareçam. Vamos ver quantos oxigênios deram? O gás carbônico se repete 2 vezes. Então, os 2 juntos se repetem 4. A água se repete 2 vezes. Então, os 2 juntos se repetem 2. Então, tem 6 átomos de oxigênio, né? Então, para que eu tenha esses 6 átomos, a molécula de gás oxigênio precisa se repetir 3 vezes. Aí está montada a equação de queima balanceada e ela é nossa referência. E aí o que nós temos aqui? Está feita a equação, tá? Vamos ver agora o seguinte. Quando a gente consome 5 mols de eteno, quantos mols de água são produzidos, né? Então, eteno e água. A reação é assim, né? Eu vou tirar esse 1. C2H4 forma 2 moléculas de água. A equação é 1 mol desse, quando reage, produz 2 mols deste. Agora, 5 mols desse aqui vão produzir X, tá aí, 10 mols de água. Então, vamos para outro exemplo. Quando consome 1 kg de eteno, qual a massa de gás carbônico produzido? Então, primeira coisa, né? Eu chamei gás carbônico por extenso, eu não mostrei a molécula, e eu estou usando 1 kg de eteno. Vamos colocar esses dois aqui, né? Que é essa molécula e essa aqui. Fica assim. C2H4, eu vou relacionar com 2 moléculas de gás carbônico. Se eu fosse trabalhar com mol, o que eu ia fazer? 1 mol desse reage e forma 2 mols deste. Só que como a gente está trabalhando com massa, vocês já sabem o que a gente faz, né? A gente usa massa molar. Nossa, vamos colocar massa molar em vermelho aqui, para a gente não se perder. Quantos grama-mol tem desse? Qual a massa molar desse cara aqui, ó? 2 carbonos e 4 hidrogênios. Cada carbono pesa 12, os 4 hidrogênios pesam 1. Então, 12 mais 12, né? 12 mais 12 dos carbonos, mais 4 do hidrogênio. Então, eu vou usar a minha calculadora aqui. 12 mais 12 mais 4. A massa molar, né? 1 mol disso daqui pesa 28 gramas. Vou deixar assim, 28 gramas. E a outra é o gás carbônico. Vamos lá. O carbono pesa 12 e cada oxigênio pesa 16. Então, tem 2 oxigênios e um carbono, né? 16 mais 16 mais 12. 16 mais 16 mais 12. Deu 44 gramas. Só que uma coisa, gente, é 44 gramas por mol, tá? Por mol. Só que eu não tenho 2 mols aqui. Então, eu vou falar que nessa equação química de referência, o gás carbônico, né, quando queima 28 gramas, 1 mol desse, forma 88 gramas, 2 mols desse aqui. Agora sim.
Vamos usar essas massas aqui nessa reação. 44 gramas forma 88 gramas. Opa, desculpem. 28 gramas, né? 1 mol de eteno forma 2 mols de gás carbônico, né? Que é 88 gramas. Agora, se queimou 1 quilo de eteno, qual a massa de gás carbônico produzido? Então, 1.000 gramas vai formar X. É sempre bom usar unidade igual, tá? Grama embaixo de grama. Por isso que eu converti esse quilo aqui para grama, tá bem? Vamos lá. 1.000 vezes 88 dividido por 28. 1.000 vezes 88 dividido por 28. 3.142 gramas de CO2. Se eu quiser passar para quilo, 3,1 quilos de CO2, né? Vou dar uma arredondada. Tcharam! Tá aí. Essa é a disciplina de estequiometria. Vimos uma. Nossa, tá indo mais lento do que eu pensei, hein? Gente, sei lá, peraí. Dá um feedback para mim. Vocês conseguiram acompanhar aí ou eu tô indo muito rápido? O que vocês me dizem? Tá tranquilo? Certo. Então vamos lá. Continuando, agora vamos ver soluções. Eu acho que a gente vai fazer o seguinte, gente. Vamos tentar fechar até a parte do segundo ano aqui, pelo menos. Que é a mais importante, tá? Essa parte do primeiro e do terceiro aqui, talvez a gente não consiga ver. Soluções, assim, a gente vai, principalmente, encontrar a concentração de soluções, tá? Coisa simples aqui. Considerando que adicionou-se 87,5 gramas de NaCl em 30 litros de água, responda. Aqui está a massa molar do NaCl, e a primeira coisa é, qual a concentração em grama-litro? Só lembrando essa simbologia, né? Se eu falar assim, grama-litro, vou pôr, sei lá, 30 grama-litro. Significa que 30 gramas estão em 1 litro. Esse barra-litro, né, é para 1 litro. Como se eu falasse, velocidade é 5 metros por segundo, ou seja, é 5 metros para 1 segundo. Só que ao invés de escrever assim, a gente também pode escrever assim, ó, 30 grama litro a menos 1. Então, ao invés de barra litro, faz vezes litro a menos 1. Esse vezes litro a menos 1 é até mais comum, tá? É mais usado do que o barra litro. Então, qual a concentração em grama litro? Tá fácil, ó. Eu joguei essa massa aqui em 30 litros. Então, 87,5 gramas em 30 litros. Quantas gramas tem para cada 1 litro? Então, regra é multiplicação cruzada, 87,5 dividido por 30. 2,9 gramas. 2,9 gramas em 1 litro. Então, eu posso falar que é uma concentração 2,9 grama-litro. Aí, beleza. Achei a concentração em grama-litro. Agora ele quer a concentração em mol-litro. O que eu faço? Eu sei que cada litro tem 2,9 gramas. Então, eu só vou passar isso para mol. Não é assim? 2,9 gramas por litro. Então, o que eu faço? Troco isto para mol usando a massa molar, né? Fazendo uma relação aqui com a massa de 1 mol. 58 gramas é a massa de 1 mol. 2,9 gramas é a massa de quanto? Então, x igual a multiplicação cruzada, 58 vezes 1, não, 2,9 vezes 1 dividido por 58. 0,05 mol. Ah, agora, esse número de mols é o que está dentro de 1 litro, né? Então, eu posso escrever assim, 0,05 mol por litro. Tá aí, um exemplo de exercícios de concentração.
Vamos ver o interpretativo aqui, que tem um pouco mais cara de Enem, tá? Bom, a água do mar possui uma concentração ideal de sais de 30 grama-litro, que permite a sobrevivência dos seres vivos. Opa, então já falou que 30 grama-litro é a concentração de sal. A quantidade de sais em quilo que deve ser adicionada em um aquário, contendo isso aqui de água, 2,10 a 6 centímetros cúbicos, para reproduzir o ambiente marinho é quanto? Primeira coisa. Centímetro cúbico, deixa eu pôr aqui, é a mesma coisa que ml, tá? Então, um centímetro cúbico é um ml. Usa-se muito essa nomenclatura, tá bem? Então, se acostumem com ela aí. Centímetro cúbico, às vezes, vem até mais do que ml no Enem. Então, tá bem. Eu tenho que ter uma concentração desse tanto aqui, 30 gramas para cada litro. O meu aquário tem esse volume. Qual é a massa de sal, então, que eu tenho que colocar para que cada litro da água do aquário tenha 30 gramas? O que eu vou fazer? Eu vou passar isso para litro primeiro, tá? E eu vou tirar o 10 a 6. Eu não gosto de trabalhar com base 10. Fica assim, ó, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ml. Se eu for passar para litro, eu tiro 3 zeros, né? Então fica 2.000 litros. Tá bom, esse é o volume aqui do meu aquário. Tá fácil. Eu não tenho que ter essa concentração aqui, 30 gramas litro. Vamos ver então quanto tem que ter para 2.000 litros. Regra de 3. Eu tenho que ter 30 gramas para cada 1 litro. Então, quanto que eu vou ter que adicionar se o meu aquário tem 2.000 litros? Então, 2.000 vezes 30 ia ficar assim, né? 6, 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Pronto. Como ele está pedindo em quilo, vai ficar assim, x igual a 60 quilos. Ele está usando base 10, né? Então, eu vou tirar esse zero e fazer assim, 6 vezes 10, eu tirei um zero, né? Então, 1. 6 vezes 10 elevado a 1. Se fosse 600, né? Seria assim, 6 vezes 10 elevado a 2. O número de zeros que eu tiro é exatamente, de casas que eu tiro é o número que cai aqui em cima, né? Então, é isso aqui, quilos. Tá bem. Letra A. Foi soluções. Nossa, muita coisa, né, gente? Será? Ou vocês absorvem tudo? Termoquímica. Agora, a termoquímica, mudamos de assunto, vai falar da energia envolvida em reações químicas. Por exemplo, eu queimo um palito de fósforo e libera uma certa energia, né? Então, tem a reação química, que é combustível, que é madeira, mais oxigênio, forma gás carbônico e água, e tem a energia liberada. Então, são duas coisas que a gente analisa. Vamos lá, o que essa reação, o que esse exercício fala? Sabendo que a entalpia de combustão do hectano é esse tanto aqui, lembrando, né, entalpia é a entalpia de combustão, isso aqui é energia, tá? Energia de reação química. Só ao invés da gente falar energia, a gente costuma falar entalpia, tá? É um outro nome para uma energia de reação química. O octano que vai reagir e ele libera essa energia aqui, toda vez que um mol de octano queima. Primeira coisa, escreva a equação termoquímica e responda aqui duas perguntas. Qual é a reação de queima do octano? Gente, agora vocês me ajudem, senão a gente não sai daqui. Como é a reação de queima mesmo? É o combustível mais o que? Forma o que? Aonde? Me ajudem. Como é a reação de queima? Combustível, que é o octano, mais
Qual a molécula que vem na frente aqui? Help me. Eu preciso de ajuda. É o combustível mais... Uhum. Lembram da molécula? O2, gente, mais O2. Forma CO2 e forma água. Pronto, está montada aqui a equação de queima. Vamos balancear isso aqui agora. Primeiro carbono, né? Se tem 8 carbonos aqui, aqui é 8. Hidrogênio. Tem 18 hidrogênios. Então, a água tem 2 hidrogênios, então ela tem que se repetir 9, né? Isso aí, 9 vezes para aparecer os 18 hidrogênios. Vamos terminar aqui com oxigênio. Aqui tem 16 oxigênios. Aqui tem mais 9, né? Mais 9. Ao total vão dar 25 átomos de oxigênio aqui. Então, eu tenho que repetir isso aqui 12,5 vezes para balancear. Pronto. Está balanceada a nossa equação química. Aí ele pergunta, qual o número de mols de octano consumidos se a reação libera essa energia? Ah, faltou o ΔH aqui, né? ΔH de combustão. Olha como que é o símbolo? Bolinha C. Nada que vocês tenham que decorar, tá? Só estou reproduzindo o símbolo que já estava aqui. É menos 5.471 kJ. Então, a reação libera esse tanto aqui de energia, a reação libera esse tanto aqui de energia. Ele quer saber quantos mols de octano foram consumidos se a reação liberou esse tanto aqui, 1824. Então, o que eu faço? Eu vou relacionar o número de mols de octano, mol de octano, com o ΔH, né, a variação de energia de combustão. Toda vez que um mol de octano queima, libera essa energia aqui. 5.471 kJ. Se liberou esse tanto, então X igual é 1.824 kJ. Só lembrando aqui um detalhezinho, esse menos aqui, né, ΔH negativo, significa energia sendo liberada. Ou seja, a energia está saindo do sistema, esquentando o sistema. Correto? Então, vamos lá. Resolvendo isso daqui, 5.471 dividido por 18,24, dá 3. Então, 3 mols de octano reagiram. Vamos para essa aqui, letra B. Qual a massa de gás carbônico formada numa reação que libera esse tanto? Agora eu estou falando aqui de relacionando energia com massa de gás carbônico. O que eu vou fazer? Igual estequiometria, né? A gente pega muita coisa lá da disciplina de estequiometria. Olha a massa molar daqui do gás carbônico. É 44 gramas-mol. Um mol pesa 44 gramas. Se a minha reação envolve 8 mols de gás carbônico, então quantos desses 8 mols aqui vão pesar? 44 vezes 8. Eles vão pesar 352 gramas. Toda vez, então, que forma essa massa aqui de gás carbônico, é essa energia aqui que está envolvida, tá? Agora a gente pode continuar aqui o exercício. Qual a massa de gás carbônico formada se liberou esse tanto? Vamos lá. Massa de gás carbônico com a variação de energia. Primeiro a minha referência, né?
essa massa está relacionada com essa energia. Então, 352 gramas libera, quando forma, né, acompanha a liberação dessa quantidade de energia aqui. Se liberou isso, né, qual é a massa, então? Se liberou 10.942 kJ. Tá aí, regra de 3 agora. Esse vezes esse, dividido por esse, 10.942 vezes 352, 704 gramas. Gramas de CO2, né? Vamos completar aqui. Isso. Ai, hein? Continuando, tem mais uma outra forma aqui de ver exercício de termoquímica, tá? Que às vezes aparece para vocês. Forma gráfica. Vamos lá. Com base no gráfico, diga qual a energia liberada pela reação de queima D. Aí, letra A e letra B. Esse gráfico aqui, vamos entender, né? A gente tem o combustível CH4 mais O2 formando CO2 e água. E essa entalpia, né? O que vai mostrar essa linha aqui de entalpia? Quanto de energia que vai estar envolvida nos processos. Esses daqui é o reagente, né? Combustível e oxigênio. E aqui embaixo a gente tem os produtos, gás carbônico e água. O que muda dos dois? Aqui está gasoso e aqui está líquido. Essa é a diferença deles. Quando esse daqui reage e forma gás carbônico e água líquida, envolve essa energia aqui. Depois a gente vai ver aqui na letra B uma setinha aqui que o Enem às vezes pode cobrar. Agora vamos para o exercício, tá? A gente vai tirando dúvidas dos detalhes aqui no exercício mesmo. Vamos lá, mostrei o gráfico, e aí perguntei, qual é a energia liberada quando 0,5 mols de metano formam gás carbônico e vapor de líquida, vapor de água líquida, né? Vapor de água líquida. Então, é no estado gasoso. Qual é o processo? Daqui, desse estágio aqui, para esse, ó, água líquida, né? Para esse. Então, eu vou acompanhar essa, cadê? Eu vou acompanhar essa setinha aqui, né? Saindo daqui e chegando até aqui. Libera essa quantidade de energia. Então, qual é a minha referência, né? 1 mol desse, né? Reagindo e formando isso aqui. Toda vez que 1 mol de metano queima, ele libera, formando água líquida e gás carbônico, né? Ele libera 890 kJ. Se 0,5 mols queimaram, vai liberar X. E regrinha de 3 vai dar 890, 445 quilojoules. Então, é essa energia liberada aqui para esse caso da letra A. Na letra B, ele pergunta qual a energia liberada, né? Se usarmos 320 gramas de metano, de CH4. Vocês podem notar que eu estou fazendo muito exemplo assim, um com mol e outro com massa. Que é bastante comum isso, tá? Dar em mol e perguntar em massa, ou dar em massa e perguntar em mol. Então, estou usando muito exemplo disso aqui para vocês já ficarem espertos. Primeira coisa, então, a gente vai passar isso aqui para... Vamos analisar isso em termos de massa, né? Eu vou colocar em roxo. Deixa eu pôr aqui a massa em roxo. Essa reação aqui, 1 mol de metano vale 16 gramas, né? Então, 16 gramas de metano queimando corresponderão à liberação dessa energia aqui para a água líquida. Só que tem uma outra questão.
Olha só a pegadinha. Ele está perguntando quando forma gás carbônico e água no estado gasoso. Olha aqui onde está a água no estado gasoso. Então, a liberação de energia dessa região para essa vai corresponder a essa seta aqui, ó. Então, daqui até aqui. Aí, pergunta aqui, o exercício não me deu a energia envolvida nessa reta, nessa queda. Como é que eu encontro ela? Como é que eu encontro essa energia? Eu sei daqui a aqui e daqui a aqui. Então, dessa parte de cima até essa do meio, eu vou considerar que a diferença dessas duas, né, seria, por exemplo, essa seta aqui menos esse pedacinho, que é 86. Então, esses 86 aqui não vão ser liberados. Vai ser 890 menos 86, 804. Então, menos 804 kJ/mol. Tá aí. Essa é a energia deste ponto até esse aqui. Agora sim, eu sei que 16 gramas é a massa de um mol de metano, e daqui a aqui liberar essa energia. Então vamos lá. Vou colocar aqui para a gente se achar. Metano e o ΔH de combustão. Toda vez que 16 gramas de metano queimam, libera 804 quilojoules. Se queimarem 320 gramas de metano, vai liberar uma certa quantidade de energia, né? Que é quanto? Aí, regrinha de 3. 804 vezes 320 dividido por 16. Então, 16.080 quilojoules. Nossa, olha aí, já vimos 3 conteúdos: estequiometria, soluções e termoquímica. Vocês estão comigo aí ainda, gente? Dá um sinal de vida para mim ficar feliz aqui. A Sabrina tá. Boa, Sabrina. Os demais aí estão firmes? Olha lá. Estão, Nayara tá. Bom, vamos lá. Vamos continuar. Equilíbrio e pH agora. Vamos ver primeiro a parte de equilíbrio, que ela é mais simples, tá? Equilíbrio e pH são conceitos que se misturam, porque o pH, ele é muito dependente do equilíbrio químico, tá? Então, tem muita coisa de equilíbrio que aparece em pH. Por isso que eles geralmente são representados juntos. Mas a primeira parte do equilíbrio químico, a primeira parte que é equilíbrio químico, trata de reações reversíveis. Ou seja, os reagentes formam produtos e os produtos também formam reagentes. Por isso que não é uma setinha assim, né? A gente faz uma setinha desse jeito, falando que os dois lados podem ocorrer, né? Então, considere a reação abaixo, diga o que ocorre com equilíbrio caso... Tá bem, 2 mols desse com 2 mols desse, forma 4 mols desse e 1 mol desse aqui. Deixa eu fazer um destaque aqui para essa estequiometria, que ela é importante, tá? E aqui seria 1, né? Vamos pôr 1 ali, para a gente se achar mais fácil. 1. Pronto. Quando o sistema está em equilíbrio, não muda a concentração de ninguém, sabe? O reagente vira um pouquinho de produto, e um pouquinho de produto vira um pouquinho de reagente. E é um negócio assim meio louco, porque as duas reações acontecem ao mesmo tempo, né? Um vira produto, produto volta a ser reagente. E quando a gente perturba é o nome que a gente usa geralmente para esse fenômeno, tá? Vou perturbar o meu sistema. Ou seja, eu vou adicionar um reagente ou um produto, vou esquentar, vou mudar a pressão, o volume. Eu perturbo o meu sistema. O meu equilíbrio tende a se reorganizar para compensar a perturbação.
Então, o que acontece se eu adiciono oxigênio nesse meu sistema aqui? Tá tudo gasoso, né? Então, vamos pensar que eu tenho uma caixa aqui, e aí eu coloquei... Vou fazer de azul, tá? São 2 mols desse, né? Então, eu vou fazer 2 bolinhas desse e 2 quadradinhos desse aqui. Então, 2 bolinhas, e eles ficam misturadões, assim, ó. Aí um quadradinho aqui e um aqui. E HCl e água. Vamos fazer em roxinho. HCl eu vou desenhar em forma de bolinha. São 4 mols, né, do gás. Então, 1, 2, 3, 4 bolinhas. Vai ter 1, 2, 3, 4 bolinhas. E o oxigênio, eu vou fazer um quadradinho. Só tem um dele, né? Então, vai ter um quadradinho aqui. Então, 5 partículazinhas de gás em roxo, né, que é produto. Vou escrever aqui, produto. E 4 partículazinhas em azul, que são os meus reagentes. Reagentes. Espero que vocês estejam acompanhando bem esse desenho aí que eu fiz. Entendido. Vamos lá. O que vai acontecer com esse meu sistema se eu adiciono oxigênio nele? Se eu começo a colocar esse composto aqui, encher de quadradinho, né, roxo aqui dentro, o meu equilíbrio vai falar o quê? Fala, poxa, tá sobrando esse oxigênio aqui, vamos consumir esse oxigênio porque ele está em excesso para o nosso equilíbrio. Então, ele consome oxigênio e começa a formar reagente. Então, o meu equilíbrio desloca para a esquerda. Eu vou fazer setinha, tá? O que acontece com o meu equilíbrio? Flechinha para a esquerda, o que significa? Está deslocando para o lado dos reagentes. O que acontece se eu adiciono cloro 2? Se eu começar a colocar muito cloro 2, muita bolinha, né, azul, o que acontece? O equilíbrio vai falar, poxa, tem muito cloro. Vamos reagir esse cloro aqui que está sobrando. Então, a gente vai consumir ele para formar produto. Então, ele é consumido e começa a formar esses dois aqui. Quer dizer, HCl e O2. O que acontece no meu sistema se eu retiro o HCl? De alguma forma, ele tem processos para fazer isso, tá? Tirar só um deles. Se eu começo a tirar HCl, meu equilíbrio vai falar, poxa, tá faltando HCl, vamos produzir o que acabou de ser retirado. Então, para produzir HCl, a gente faz isso aqui. Quer dizer, o equilíbrio vai fazer isso, né? Vai começar a consumir esses dois aqui para produzir aquilo que foi eliminado. E um último efeito, analisando concentração, eu acho até que simples, é bastante intuitivo. Mas a pressão e o volume, às vezes, causam um pouquinho de confusão. Ó, me acompanha aqui. O que acontece com o meu equilíbrio se eu pressionar o sistema, né? Vamos pensar que eu tenho, sei lá, isso dentro de uma seringa. Eu aperto o êmbolo, assim, da seringa e começo a pressionar eles para eles se aproximarem. Quando eles se aproximam, o que o meu equilíbrio vai falar? Poxa, a gente está sendo apertado. Como é que a gente fica mais confortável? Na fase reagente, que eu uso 4 espaços, ou na fase produto, que eu uso 5. Ó, tem 4 moléculas na fase reagente, para 5 moléculas na fase produto. Ele vai falar o quê? Poxa, na fase reagente a gente ocupa menos espaço. Já que a gente tem que se apertar, vamos começar a produzir reagente, transformar esse produto em reagente, que aí ocupa um pouquinho menos de espaço, e a gente fica mais confortável? Vamos. E é isso que eles fazem. Nossa, que coisa da natureza maluca, né, gente? Muito detalhe. E aí começa a formar reagente. E se eu reduzo o volume do recipiente? Não, é a mesma coisa. Vamos mudar. Se eu aumento o volume do meu recipiente. Isso. Ah, melhorou. Agora é o seguinte, ó. Se eu pego essa caixa aí e amplio ela, aumento ela, sei lá, como se fosse uma seringa, né? Pode ser assim, eu puxo o êmbolo e deixo seu volume maior, o que o equilíbrio fala? Poxa, tá cheio de espaço aqui, vamos fazer o seguinte, vamos produzir, vamos formar
produto, porque produto é mais volumoso, né? Eles ocupam 5 espacinhos de moléculas, enquanto o reagente ocupa 4. Então, eles vêm para a direita e formam um produto. Aí, basicamente, essa é a ideia de equilíbrio químico também. E agora a gente vai ver pH. Por que eu disse que equilíbrio está junto com pH? Porque o pH, ele vai falar o quanto de hidrogênio iônico. Hidrogênio iônico. Então, pH é potencial de hidrogênio iônico. Deixa eu ver mais aqui. Em uma solução. E olha só, o hidrogênio iônico, ele está em equilíbrio com a água e com essa espécie aqui. Essa espécie é a espécie ácida. Essa espécie é a espécie básica. A gente sempre tem em água essas duas espécies juntas, elas coexistem ali. Onde está uma, também está outra. Só que não em proporções iguais. Olha só, tem uma coisa interessante, se a gente multiplica concentração em mol por litro, esse símbolo aqui representa mol por litro, tá? Mol por litro. Se a gente multiplica a concentração de H+, por OH-, dá 10 elevado a menos 14. Então, percebam que toda vez que eu vou mudando o número, aumentando esse número aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 14, que é a concentração de H+, a concentração de OH- é o inverso, né? Ó, 10 a menos 14, 13, 12, 11, 10, até chegar a zero. Por que isso, né? Vamos olhar o seguinte. E analisar o pH também, que a gente diz ácido, neutro ou básico. Nessa condição aqui, o pH é neutro. Por que os números coincidem, né? Vamos pegar essa equação aqui, ó. KW é igual. Concentração de H+, 10 elevado a menos 7, vezes concentração de OH-, menos 7. Se eu multiplico os dois, isso aqui vai dar 10 elevado a menos 14. Expoentes da base 10, eles, numa multiplicação, eles somam-se, né? Então, menos 7 com menos 7 dá menos 14. Aí, se eu tenho aqui, nessa região aqui para a esquerda, eu começo a ter muito ácido, né? 10 a menos 3, é bem mais do que 10 a menos 7, né? Então, essa parte aqui é ácida. E aqui, quem eu tenho mais? O que eu tenho mais é base, é o H. Então, essa região é básica. Então, na básica, eu tenho muito OH, e na ácida eu tenho muito H+. Agora, eu vou respondendo aqui, vocês mentalmente vão colocando aí para mim também, tá? Para ver se vocês conseguem identificar o pH e colocar aí na tabela. E eu vou incluindo essas letras aqui na tabela, tá? Aqui que o exercício diz. Indique na escala abaixo o valor de pH de cada solução. E aí a gente vai preencher essa métrica aqui, né? Que vai de pH 0 a pH 14. A solução A, que tem concentração de H+, 10 a menos 4. Só lembrando uma coisa do pH, né? Se eu falar assim, que a concentração de H+, eu vou falar 10 a menos 3. O que significa esse menos 3? Ele vai justamente me indicar... Opa, deixa eu arrumar aqui. Que o meu pH ele é igual a 3. O que o pH vai me dizer? Ele vai falar a ordem de grandeza, o quão pequeno é esse número, né? Então, ele quer saber, a gente chama esse número expoente aí de ordem de grandeza. Tá? Então, vocês estão acostumados com pH de 0 a 14. Justamente porque a concentração de H iônico, né? Vai de 10 a menos 0 a 10 a menos 14. É assim que a gente vê, pelo menos no ensino médio. Então, qual é o pH da solução A?
que tem concentração de H+, 10 a menos 4. O pH dele é aqui, 4. Agora, qual é o pH? Deixa eu fazer em vermelho, né? Eu vou preenchendo aqui da letra A até a letra J. A letra A vai estar aqui. Agora, qual é a letra B? Qual o pH da letra B? Tem concentração de hidroxila, 10 a menos 1. Aí você olha e fala, menos 1. pH, então, é igual a 1. Não sei se passou isso na cabeça de vocês. Eu vi ali o menos 1, pH é 1. Não é, não é. Por que não é? Vou voltar um slide aqui. Quando a pH... se a concentração de base é 10 a menos 1, a de ácido, né, que é o H+, é 10 a menos 13, que é a diferença para chegar a 14, né? Que é uma coisa da natureza. Deus quis assim, a gente só aceita. Então, eu vou completar isso daqui, ó. Então, na verdade, a concentração de H+ aqui é 10 elevado a menos 13. Então qual é o meu pH? Aqui era 1, né? Aqui, então, vai ser 13. Então, onde vai estar minha letra B? Aqui, ó. Letra C. Concentração 10 a menos 9. Então a concentração de H+ para 14 é quanto? 5, né? 10 a menos 5. Então, pH é igual a 5. Então, aqui seria a posição, né, na minha escalinha, né? A letra sexta, a solução C seria pH 5. Vamos lá. pH 2,2 vezes 10 a menos 7. Esse número aqui não importa, tá? O que importa é esse. Então, a solução D vai estar aqui, ó, pH 7. A 8, blá, 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 que não importa, 10 a menos 5, de OH. Então, qual o pH? Tá 14, né? Falta 9. Então, 9. pH é 9. Letra aí. F agora. Solução F. A concentração 0,01 mol por litro de H+. Nossa, vamos passar isso aqui para a base 10? É 1, 2, 3 casas, né? Então, é 1 vezes 10 a menos 3. Eu vou passar isso aqui também, ó. A gente sempre deixa a base 10 uma casinha, tá? 4,22. Então, fica assim, ó, 4,22 vezes 10 a menos, ó, pulou 2 casas para chegar aqui no 4. Então, 2. Vamos fazer esses aqui também. 1, 2, 3, 4. Então, é 1 vezes 10 a menos 4. 1, 2. 2 vezes 10 a menos 2. Certo. Agora, vamos ver o pH. Concentração de H+, 10 a menos 3. Então o F está aqui. pH 3. Esse aqui, concentração de H+, 10 a menos 2. Então, a G, pH 2. H, concentração de hidroxila, 10 a menos 4. Então, pH é 10. Porque é a diferença, né, para chegar a 14. Então, pH é 10. H. Aqui a hidroxila é 10 a menos 2. Então pH 12. Então aqui vai estar a letra I. Aí tem a constante de equilíbrio, que é assim, ó. Produtos dividido por reagentes, tá? Eu não sei se vocês vão ter que decorar isso daqui, essa fórmula também. Produtos em cima, reagentes embaixo. Eu acho que não, tá? Mas olha, quem que é produto? Né? A gente tem 3 reações aqui. Esses dois são produtos, onde eles estão? E esse aqui é reagente, né? H2SO4, tá embaixo.
E esse aqui, vamos fazer a constante de equilíbrio para esse, né? Ficaria assim, ó. Constante de equilíbrio é igual a produtos em cima, então o BR menos vezes H mais. Isso aqui representa mol por litro, né? Recordando aqui. Isso aqui é mol por litro. Embaixo o HBr, dividido pela concentração do HBr. Então, essa é uma formulazinha de constante de equilíbrio. O que acontece, né? Ka, a gente chama de Ka, né? Constante de equilíbrio do ácido. Vamos olhar alguns ácidos aqui, ó. Todos eles vão ter hidrogênio, né? Porque ele é a espécie que vai ionizar, né? Que vai ser liberada, que vai dar o caráter ácido para esses ácidos. Base conjugada é o que sobra quando o hidrogênio sai, ó. Tipo assim, ó. HI, sobra o I menos. HCl, sobra o Cl menos. H2SO4, quando sai um hidrogênio, sobra o HSO4 menos. Todos eles aí ganham uma carga negativa. Esses que chamam ácido forte, eles têm essa classificação porque quando eles entram em água, esses três aqui, né, que são ácidos fortes, todo o hidrogênio deles é liberado, eles não ficam com nada para eles. E esses de baixo aqui, eles são ácidos fracos. Eles liberam um pouquinho do hidrogênio, né? Por isso que já começa a aparecer valores aqui menores. Então, a gente já consegue dar números para essa constante ácida. Mas quando o ácido é forte, ele vai dar um número maior do que 1. Nenhum desses é maior do que 1, né? Esse aqui, esse é o quê? 0,012. Esse, 0,0075. Esse, 0,00072. Agora, quando o ácido é forte, esse valor aqui é maior do que 1. Será que dá tempo de falar de eletroquímica? 10 minutinhos? Último assunto aqui para a gente revisar. Para a gente fechar a matéria do segundo ano. O que acontece esse cara aqui, Daniel, tem a pilha de Daniel. Quando a gente coloca dois metais juntos, os elétrons vão em direção ao metal de forma a perderem energia. Então, vamos olhar essa reação aqui. É zinco desse lado e cobre desse. Os elétrons, se eles vêm para esse lado, eu falo que eles vão catar, eles catam os elétrons. Então, esse é o cátodo. Ele cata elétrons. E esse lado é o ânodo. Ele doa elétrons. Tem que decorar esses nomes, cátodo e ânodo. O cátodo é um nome fácil, né? Porque é ele quem cata elétrons. Ânodo não é um nome fácil. Mas geralmente a questão já dá esse nome para você, tá? Então não é um negócio que você tem que decorar. Esse cara aqui cata elétrons. Olha o que acontece na reação dele, ó. Cobre 2 mais 2 elétrons vira cobre 0. Aí a gente não mostra a carga aqui, né? A gente não coloca o 0. Por que ficou 0? Os elétrons vêm para cá. Aqui tem cobre 2 mais na solução e aqui tem Zn 2 mais. O cobre, ele vai receber esse cobre aqui, ó, ele recebe os elétrons e se liga aqui nesse cobre. Ele vira cobre 0. Quando ele está nesse estado aqui, ele vira um metal. Ele fica no estado metálico. E esse é o estado íon dele. E o zinco, que está doando elétrons, ele vai virar zinco 2 mais. Então, esse zinco aqui da placa, zinco, ele vai doar elétrons e vai virar zinco 2 mais. Então, isso aqui é metal, isso aqui é íon. Então, ele está metal aqui, quando ele perde elétron, ele vira íon. Só para fechar e falar da energia, tá, gente? Vamos ver quanto de energia isso aí formaria. Ó. Qual o potencial padrão, né? Quantos volts essa pilha de cobre e zinco vai formar? Olha aqui a tabela de energia. O zinco, quando doa os elétrons, né? Ele tem potencial de 0,76 volts negativo. O cobre, quando ele doa elétrons, ele consegue dar 0,34 volts para a pilha.
Então, o zinco doando elétrons é péssimo. Vamos colocar aqui as reações, né? O cobre doando elétrons é uma maravilha. Doando não, né, gente? Desculpem. Recebendo elétrons, que a gente chama redução. O cobre recebendo elétrons é uma beleza. Ele contribui com 0,34 volts para qualquer pilha. Já o zinco, ele não vai contribuir com a pilha, ele vai atrapalhar a pilha. Então, se eu misturo esses dois, o que vai acontecer? Olha a inversão. O cobre vai reduzir, ele vai receber elétrons. E o zinco vai ser o processo inverso, ele vai doar os elétrons. Quando o zinco doa elétrons em qualquer pilha, ele contribui com 0,76 volts. Ó, muda o sinal. Vamos ver aqui, mudou o sinal. Então, a reação é o inverso, né? Se a gente chamava redução, agora a gente chama oxidação. Agora sim, quanto é que a minha pilha vai produzir de energia? É 0,76 mais 1,34. Ela vai produzir mais 1,10 volts. Maravilha! Só uma coisa que nem a teoria, tá? Quando eu junto várias pilhas, nem cálculo, quase. Quando eu junto várias pilhas, ó, por exemplo, se é uma pilha de zinco e cobre, se ela produz 1,5 volts e eu tenho uma delas só, se eu junto 3, eu tenho uma bateria. Então, eu multiplico por 3 esse número de volts aqui que ela produz. E, nossa, gente, eu falei aqui de forma desembestada, muito conteúdo. A ideia, o que eu pensei? Dar uma revisão, assim, tudo que a gente tinha visto. A gente conseguiu revisar tudo que deu da química do segundo ano. Era justamente para acender uma faísca aí de alguma coisa que pudesse estar esquecida na cabeça de vocês, tá bem? Então, a ideia era só dar uma pincelada mesmo. Deu tempo de fazer questões do Enem, mas, fala a verdade, muito conteúdo aí nessa química, né? E, gente, então, vou parar a apresentação aqui. Acabamos a disciplina de química também, nada mais da minha parte, espero que nas provas aí, futuras de vocês tenham êxito e consigam atingir os objetivos de vocês, que é tirar 10 no Enem. Certo, gente? É isso então. Valeu. Uma boa noite para vocês e tudo de bom aí na prova, nesse Enem aí que vai sair daqui um pouquinho. Tchau, gente. Boa noite, Bruno. Tchau, obrigada. Valeu, tchau.